Hoje nós vamos falar sobre O Poder e a Lei. Esse filme aí que é de 2011, um filme que talvez não seja tão conhecido, mas olha, eu vou dizer que é um baita filme. Um filme que contém um bom elenco, né? Como, por exemplo, o Matthew McConaughey, né? Ele que é conhecido por Interestelar, ele que já ganhou o Oscar pelo filme Clube de Compras Dallas. Também tem o Ryan Phillippe, né? Que fez o Atirador da série da Netflix. Ele que fez Segundas Intenções, um filme antigo também bem conhecido. Então, esse filme aí, personagens bons é o que não vai faltar. Um filme que te entrega uma boa história de caso, uma boa história de solução policial. E esse é um bom filme para você que gosta ali, né, da parte de leis, da parte de direito, se você até muitas vezes pode ser algum advogado, alguma coisa assim, né? Este é um filme que vai abordar muito isso, né? Que é um caso que vai a tribunal, que vai a júri, né? E eles têm que solucionar esse caso. Então tem ali sentenças, tem penas, tem réus, tem testemunhas, né? Tem tudo aquilo que envolve, né? Em um julgamento. E esse filme acaba sendo bem legal por isso, porque a história é uma história muito boa, é uma história que não deixa claro o que aconteceu e como aconteceu, e é uma história que vai se desvendando ao decorrer do filme. É um filme, né, lá de 2011, como o Tony falou, tem um bom elenco, então isso não vai faltar. E o filme também tem uma boa e bela pitadinha ali de sessão da tarde, de um super cine, porque tem toda aquela pegada de um filme antigo, né, e que te passa essa certa sensação ali, né, de nostalgia. O filme então acompanha ali o Mickey, né, que é o advogado. Ele que é um cara que tem as malandragens dele lá para conseguir, né, lidar com os clientes dele ali. E a gente já vê ele no tribunal ali de primeiro momento resolvendo um caso. E nisso chega até ele esse caso do Luiz Rouanet, né? Ele que estava sendo ali investigado ali pela questão de que poderia ter batido numa mulher, né? Teria abusado de uma mulher. É bem legal essa história, né, porque tu tem que pegar meio que no ar ali quem é vilão e quem não é, quem tá mentindo e quem não tá. Então isso deixa bem legal o filme, né? Porque você fica preso desde o começo ali, né? Com a boa atuação do Matthew, né? E isso deixa o filme bem interessante, né? Porque desde o começo do filme ali, né? Você vai vendo toda aquela hierarquia, né? De quem tem mais dinheiro, acaba, né? Meio que conduzindo, né? As leis, conduzindo os advogados, conduzindo os júris, né? E tu vê meio que essa pegada ali, né, de hierarquias monetárias. Tanto que é algo que o próprio nome do filme supõe, né, o poder e a lei. Então a gente acompanha ali, né, o caso do Louis, né? O Louis ele garante, né, que ele não fez nada, né, na ideia dele. Essa mulher, ela estava na verdade tentando tirar dinheiro dele, né? Porque na verdade ele era bem rico, ele era muito bem estruturado, né? E ali acaba acontecendo essa história, então ele contrata, né, o advogado. Tinha que ser ele, né, não podia ser outro, ele acaba contratando, né, então, o Mickey como seu advogado para defendê-lo deste caso. Então a gente vê que no desenrolar ali do caso, né, começa a aparecer as imagens da noite lá. O Louis teria saído com essa mulher. Na ideia dele ali, ela passou o contato dela e ele foi até o endereço dela. E nisso ele acabou sendo cauteado por uma outra pessoa, né? E ele acorda ali com sangramento, ali com uma marca na cabeça. E nisso ela também tá toda, né, machucada, o rosto e tal. E na ideia dele, ela fez isso para tentar tirar dinheiro dele e mandar ele para cadeia ali, né? Tentar tirar o maior número de grana ali possível. Isso na versão dele, né, porque tu vai ver que no desenrolar do filme não foi bem isso que aconteceu. Tu vê que o cara, na verdade, não é a vítima, né, ele acaba sendo sim o vilão dessa história, né? Só que ele tem toda uma chantagem, né, para cima do advogado para ele conseguir absolver ele, né? Porque a gente vê que o advogado ali, de certa forma, ele era um advogado que defendia bandidos um certo tempo, né? E que ele estava meio que na mão ali do Luiz. E a gente descobre isso no momento que ele tinha um outro cara que ele estava defendendo, que tinha um caso muito parecido, né? Que ele foi preso e ele também foi acusado de abusar uma mulher, né? E nesse caso, o Mickey ele faz de tudo pro cara pegar uma prisão ali que ele iria sair em 15 anos, né? E não iria para o corredor da morte, digamos assim, não ia receber a injeção para morrer. Mas esse outro cara ali, ele garante também que ele era inocente, né? O Mickey até fala em vários momentos do filme que o maior medo dele é o que o pai dele sempre dizia, né?
que era ver a verdade diante dos olhos dele e não acreditar. Então ele vai para essa prisão em San Quentin e ele mostra a foto do Lewis. E o cara, então, ele fica bravo com ele ali e tal, e fala que ele deveria ter visto isso há anos atrás, né? Que ele nunca questionou ele o porquê. Então a gente descobre que, na verdade, o Lewis tinha feito outra vítima e incriminado outro cara. Era algo que ele estava tentando fazer nesse mesmo caso aqui, né? Tentando incriminar um outro cara que teria saído também com a mulher ali do bar. Né? E nisso a gente acaba descobrindo, então, todo esse caso, né? E aí começa a se desenrolar, né? O Mickey tem o parceiro dele ali que começa a buscar algumas provas, né? Como, por exemplo, multas de trânsito, ele vai atrás de tudo, né? E o Mickey ali, ele já tá bem abalado, então ele começa a beber bastante, né? Ele fica num jogo de gato e rato ali, né? E ele acaba descobrindo o porquê que ele foi contratado ali, então, pelo Lewis, né? É pelo fato que, como tem aquilo entre cliente, né, e advogado, que é tudo confidencial, ele não poderia incriminar, então, o Lewis, né? Contra ele, né? Sendo que ele tinha dois caras ali que ele estava defendendo. Então ele tinha dois clientes ali, meio que um contra o outro. E aí tu vê, né, o leve problema que esse advogado tinha com bebidas, né, que seria uma forma dele lidar quando estava sob pressão, né, porque com certeza esse tipo de casos, de assassinatos, envolve uma certa pressão para cima desses advogados, e a bebida era uma forma dele aliviar, né, todo o estresse, a ansiedade que ele tinha. Então tu vê que ele aprende, né, com o erro do passado dele, ele ter jogado injustamente aquele caso do passado, e ele acaba conseguindo consertar o caso atual porque ele acaba absolvendo o Lois, mas esquematizando no mesmo momento um jeito dele ser preso pelo crime que ele havia cometido. Porque o Lois jogava sujo, ele ameaçava a família, ele tinha matado um amigo dele, um bom amigo dele, que era o instigador dele. Então foi uma certa forma do advogado Mickey sair por cima de toda essa história. E a gente vê lá no fim que o amigo dele acaba sendo morto, né? E ele acha que foi o Lewis que matou. Mas na verdade teria sido a mãe do Lewis que pegou e matou lá. E o Lewis não teria nada a ver com isso. Então tu vê que por si só essa família do Lois né, é uma família suja, porque eles estavam tentando acobertar ele desde o começo e provavelmente a mãe também sabia dos assassinatos que ele havia feito no passado com essas mulheres. Então era uma família que jogava sujo, mas fazia de tudo né, para sair impune por causa da grana que eles tinham, né? E a gente vê então que como o Mickey ele era bem malandro e conhecia toda a galera da rua ali, no final do filme ali, ele então, quando ele se sente ameaçado pelo Lois que vem atrás da família do Mickey ali, ele chama esses caras, esses motoqueiros ali para dar um jeito nele. E isso é o poder que a gente tem, né, de ter nossos contatos, né? Então isso foi uma coisa que ajudou o Mickey e com certeza acabou salvando também a vida dele. É isso, então é um filme muito bem avaliado aí também no Rotten Tomatoes, que ele está com 83%. Eu também, na minha ideia, eu acho que esse filme, para mim, de tantas vezes que eu já assisti, eu gosto muito dele, eu acredito, para mim é uma nota 9. Então eu acredito que se você gosta desse tipo de filme também, que tem ali uma pegadinha, né, de leis e direito, também uma pegada de investigação criminal, você vai gostar muito. E é um filme que vale a pena você assistir, porque é um filme que, apesar de ser lá de 2011, é um filme que envelheceu muito bem. Então a produção dele foi muito bem feita, tem boas atuações e a história dele é muito boa. E é aquele tipo de filme que tu vê e revê e acaba não enjoando dele. Porque é um filme que é bom, e filme que é bom, na verdade, não envelhece. Né? Pode passar o tempo que for, sempre vai ser bom. É isso. E você, já assistiu esse filme? O que você achou dele? Se você curtiu também esse vídeo e tem outras dicas para nós também está gravando, deixa seu comentário aqui, deixa sua curtida e até a próxima.